Olá, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 430. Então, 2 Coríntios 11, versículo 4. Então, que Deus e Jesus Cristo e o Espírito Santo farão o seu coração através das Escrituras Sagradas. O texto que eu vou ler é um texto muito importante, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Então, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, você sabia que pregar outro Jesus é não pregar aquilo que Jesus falou? Aquilo que Jesus falou de Mateus a João? Se você pregar diferente daquilo, ou se você não pregar aquilo, você estará pregando outro evangelho. As Escrituras Sagradas que Jesus, o Filho de Deus, ele pregou, ele anunciou, deve ser pregado, deve ser repetido e explanado e deve ser lido. Através disso é que a pessoa vai ter fé, vai crer e vai tomar as decisões na vida. Romanos 10, no versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se alguém ouve, vai ter fé, vai ser curado, liberto, transformado, vai se arrepender de algo que cometeu de errado. Por isso que Paulo falou em Romanos 10, no versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se alguém ouvir que Jesus curou, sarou, libertou, e se a pessoa ler e a outra acompanhar na Bíblia e ouvir, o que é que vai acontecer? Se Jesus curou todas as pessoas que Jesus curou, Jesus pode curar do mesmo jeito hoje. Jesus ressuscitou, pode ressuscitar também hoje. Jesus fez tudo aquilo que Jesus fez no passado, ele pode fazer hoje. E através de nós conhecermos os milagres que Jesus fez, através de nós lermos, ouvirmos, e através de nós crermos, nós vamos conseguir a cura divina, a libertação divina, o arrependimento, vamos conseguir renunciar, vamos conseguir viver o Evangelho. Mas é através de ouvir, de ler, de ouvir o Evangelho. Então, se você não pregar o mesmo Evangelho que Jesus Cristo pregou, você está pregando outro Evangelho. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que não nos temos pregado, ou se recebeste outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Então ele diz que se a pessoa não recebeu o Evangelho, a pessoa vai sofrer com razão. Quantas pessoas estão cada vez mais se privando de entrar na graça, de crer no Evangelho, de ir para uma igreja, de ir para um culto? Quantas pessoas estão deixando de crer? Quantas pessoas estão deixando de ouvir, de ler, de ensinar e bem pensam que estão certas, que vão ser salvos? Quantas pessoas ficam julgando, apontando o erro do outro, estando todo errado, estando não crendo, não tendo fé, não obedecendo, não seguindo o Evangelho? Essa pessoa vai sofrer eternamente com razão. Se a pessoa não crer no Evangelho, se a pessoa não aceitar Jesus, se a pessoa não se batizar, se a pessoa não amar o próximo, não perdoar, não tiver misericórdia, se a pessoa não fizer o bem, a pessoa vai sofrer eternamente com razão. Com razão. E Deus é que vai pegar a pessoa e colocar num tormento eterno. Entendeu? Vai sofrer com razão. Porque não crê, porque não tem fé, porque não é submisso ao Evangelho. Quem não ama o próximo não é submisso ao Evangelho. Quem não ama o próximo, quem não tem misericórdia, quem não faz o bem, não é submisso. Quem aborrece os outros, quem injuria os outros, quem persegue a vida dos outros, não é submisso ao Evangelho. Se não é submisso ao Evangelho, não é submisso a Deus nem a Jesus Cristo. Muitas das vezes, o ser humano é submisso a outro ser humano. A demônios, a espíritos malignos, a espíritos imundos, ao diabo. Mas a Deus não são submissos. E nem querem ser. Vão sofrer com razão.
Pode ser quem quer que seja. Então não seja assim você. Porque penso que em nada fui inferior aos excelentes apóstolos. Então Paulo disse que não tinha sido inferior aos excelentes apóstolos. E não foi inferior. Paulo tinha isso e não foi. Então se você não crê no Evangelho, se você não crê, se não se submeter aos ensinamentos, aos mandamentos de Jesus Cristo, você vai sofrer eternamente com razão. Se você não fizer o bem, se você não tiver misericórdia, no grande dia você receberá uma sentença de condenação eterna, de desprezo eterno. E com razão, porque você não creu, porque você não teve fé, porque não aceitou Jesus, porque não se batizou. Ter razão porque não amou, porque não fez o bem. Sofrer com razão, por quê? Porque fez o mal, porque não amou, porque não teve misericórdia, porque não perdoou, porque injuriou, aborreceu os outros, fez mal aos outros, mandou, vão sofrer com razão. Então eu e você, o ser humano tem a oportunidade de não sofrer eternamente. Esse sofrer com razão sofrereis, isso aqui significa eternamente. Porque se a pessoa não ouvir o Evangelho, não obedecer, não crer, não obedecer, a pessoa não é salva. Então esse sofrimento é eterno e físico também.